Ah, glória a Deus, aleluias. Tava com uns probleminhas aqui na internet, irmãos, mas agora acho que entrou. Graça e paz a todos. Os irmãos podem ir. Eu vou cronometrar aqui o tempo. Paz do Senhor a todos. Ai, meu Deus, como que inicia isso aqui, Jesus? Aí. Irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graça e paz. Confesso que, por mais que eu já tenha feito outra vez live aqui, eu ainda fico um pouquinho tímida, peço desculpa para os irmãos. Mas a pastora Lu deu essa missão da gente estar trazendo uma palavra hoje e estar com vocês nessa tarde da bênção, né, irmãos? Eu espero que Deus possa falar nos nossos corações nessa tarde. Eu vou cantar um louvor agora que ele tem muito a ver com a palavra. E eu peço desde já desculpas pela minha voz, ela não tá das melhores. Mas quem conhecer pode louvar. E meditem bem nessa letra, porque é o que o Senhor quer falar nessa tarde com muitas pessoas. Amém? Se o som estiver ruim, é só vocês me avisarem. Amém? Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. O que o Senhor diz sobre você é que você é amada, é que você não está sozinha, é que você não está sozinho, irmão. Aleluias. Santo és tu, Jesus. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia, Pai. O que importa é o que o Senhor diz sobre nós. Aleluia.
Olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Deus quer falar com a gente aqui. Ontem, quando a pastora Lu falou para mim que eu ia estar trazendo uma palavra, o Senhor já estava ministrando no meu coração. Que ele tinha uma mensagem muito especial para passar para o povo dele. Acerca dos dias que a gente tem vivido, né? E para iniciar, eu quero convidar os irmãos. Já peço perdão pela minha voz de choro. Peço para os irmãos abrirem suas Bíblias. Você que está com a sua Bíblia aí. Deixa eu ajustar aqui a imagem. Quem tiver a sua Bíblia perto para tá... Melhorou, gente, a imagem? Se estiver falhando, vocês vão me avisando, tá? Bom, quem tiver a sua Bíblia perto, para estar abrindo no livro de Salmo 64, amém? Que diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror dos inimigos. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam sua língua como espada, apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Versículo 6. Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. Cadê? Me perdi aqui. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Versículo 9. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração se regozijam em seu nome. Amém? No comecinho da semana, eu pensei em comprar um caderninho, né? Para eu estar anotando assim quando o Senhor fala comigo, alguma palavra. Às vezes o Senhor dá uma palavra pra gente e a gente não anota, acaba fugindo aquela passagem, né? E aqui no Salmo 64, irmãos, o Davi, ele tá rogando a Deus, clamando a Deus para o Senhor ter misericórdia das palavras amargas dos malfeitores, da iniquidade. E no começo ele diz: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Perplexidades são momentos que todos nós temos, são momentos da vida em que bate aquela ansiedade, aquele momento em que você se pergunta: para que eu existo? Qual é o objetivo? O que o Senhor tem para mim? Muitas das vezes, tanto homem quanto mulher, a gente chega na igreja, a gente pensa: será que eu nasci só para esquentar o banco? Será que eu tô aqui na casa do Senhor? Qual é o propósito que Ele tem para mim? Será que meu dom é louvar? Será que meu dom é pregar? Qual é o meu dom? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para minha vida? E a gente só pergunta para Deus e a gente não busca, né? A gente não pede para Deus: Senhor, mostra-me. Não, às vezes essa dúvida vem, mas não é uma dúvida assim, teimando na sua cabeça. Às vezes é um pensamento, e a Bíblia fala que é lícito que venham os pensamentos. O que a gente não pode deixar é que esses pensamentos eles façam ninho na nossa cabeça, certo? E o Senhor colocou assim no meu coração de contar para vocês um testemunho que eu vivi. Teve uma época da minha vida, irmãos, que na minha adolescência, em que eu passei um aperto assim. Eu digo o vaso. Deixa eu falar um pouquinho sobre o vaso antes de contar esse testemunho. A Bíblia compara nós como vasos. Tem o barro maleável, que é aquele vaso que ainda está sendo moldado, que é bem facinho ali, o oleiro vai amassando, vai moldando da forma que ele quer.
E tem o vaso que ele já está construído, ele está seco e às vezes ele precisa ser quebrado para ser construído de novo. E essa época da minha vida, eu posso dizer que eu já era um vaso moldado. Eu nasci em berço evangélico e eu estava moldada. Só que eu ainda não estava da maneira que o Senhor queria que eu estivesse. O Senhor, ele tinha algo mais. O Senhor, ele queria mudar a minha vida, assim como ele quer mudar também a sua. Por isso ele pediu para mim que eu contasse isso para você. Às vezes a gente não tá como esse louvor que eu acabei de falar. Te dei os meus fracassos e as minhas vitórias te darei. É o que eu tenho feito hoje. Naquela época eu clamei ao Senhor, assim como Davi está clamando aqui. Ouve a Deus a minha voz nas minhas perplexidades. E o Senhor ouviu a minha oração, irmãos. Foi um processo que eu estava sofrendo na adolescência, crises, né, de menina. E até que eu liguei o YouTube uma vez, eu lembro como se fosse ontem, e o Senhor usou um pregador para falar assim, peraí, você que errou, você que tá aí caído, jogado, será que Jesus ele morreu na cruz para ver você caído, para ver você derrotado, para ver você nessa situação com dúvida? Para que eu tô na igreja? O que eu vim fazer? Qual que é a minha missão? Será que toda a dor do Filho de Deus foi para que você se sentisse assim? Não. Não foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu para que você espalhasse esse amor que ele tem dado para você, para as outras pessoas. No mundo frio que a gente vive hoje, no mundo onde há tanta violência, tanto terror, tanto julgamento, tantas palavras que ferem, como diz aqui no versículo 3 do Salmo 64, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas. Muitas das vezes, nesses momentos em que a gente está como o vaso sendo quebrado ali, o inimigo usa pessoas para trazer palavras assim, irmãos, afiadas, palavras que mexem no seu íntegro. Fala, você desviou, você se afastou, você tá longe, inútil, xinga você. Às vezes, palavras de próprias pessoas da sua família. E quando não é família, é amigo, é alguém que tá perto, que lança uma palavra que te magoa, que te fere. E às vezes, por causa daquela pessoa, você pensa, eu não vou voltar mais naquela igreja, eu não vou voltar mais naquele templo, eu me magoei. Eu não vou voltar para a casa do Senhor. Senhor, eu te amo, mas eu não vou para aquela igreja tal, eu não volto. Não é isso que Deus quer. Naquela época da minha vida, quando o Senhor me quebrou, eu entendi que aonde há uma vergonha, aonde há tristeza, a luta, a derrota, o pastor, maior pastor das ovelhas, ele tá ali para tirar do lamaçal do pecado e trazer você para onde ele quer que você esteja, que é o centro da vontade de Deus. Se você ainda não conhece a Deus, se você ainda não fez parte do rebanho de Deus, é uma pessoa que está conhecendo, ouvindo falar de Jesus hoje a primeira vez, saiba que a igreja não tá te jogando para fora. Nós queremos que você venha e conheça o amor de Jesus. É o único lugar onde a gente pode encontrar paz. É o único lugar onde a gente pode encontrar amor. E se você já faz parte do rebanho e você teve um momento de fraqueza, um momento de dúvida, um momento em que você se sente sozinho, saiba que o pastor Jesus hoje está pegando o cajado dele, pegando aquela ovelha que está desgarrada e trazendo para a presença dele de volta, amém?
Depois que eu li esse salmo, o Senhor me levou para Isaías. Eu quero ler com vocês, eu vou ler aqui em outra tradução. Isaías, capítulo 61. Capítulo 61, verso 7, que diz assim: Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Agora o capítulo 62, o versículo 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas te chamarão Refzibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio entre vós, nem estejais em silêncio, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. No primeiro versículo que eu li, a palavra está falando de dupla honra, né? Está falando sobre Jerusalém, uma cidade que estava em calamidade. E aqui no Salmo 61, o Senhor está proclamando a salvação, a dupla honra. Onde houve vergonha, agora há a dupla honra do Pai. E para isso é necessário o recomeço. Para isso é necessário que o Senhor molde o vaso, quebre o vaso e faça de novo, para que a gente viva a perfeita, agradável vontade do Senhor. Então, tem um louvor que fala assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Olhe para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. O que esse louvor diz? Ele diz que naquele lugar onde houve vergonha, naquele lugar onde houve dúvida, o Senhor está dando dupla honra. Eu estava ontem no ônibus, indo para uma lojinha que eu conheci, e pensando, a pastora Lu tinha falado comigo de manhã, mas o Senhor já estava com essa palavra no meu coração. E ele começou a falar sobre recomeços. Às vezes a gente começa uma coisa e vai para um rumo que a gente acha que é o certo, acha que aquela é a vontade de Deus, quando na verdade não é. Quando na verdade você está indo para um rumo qual o Senhor ele não está te mandando. Às vezes o que Deus quer para você não tá nos seus planos, está nos planos dele. E eu não sei porquê, irmãos, martelou muito forte no meu coração, muito mesmo. O Senhor falou, tem gente que precisa tomar uma decisão, só que ela está fazendo essa decisão baseada mais no sentimento dela do que na minha vontade. E eu quero revelar a minha vontade para essa pessoa. E eu falei assim, Senhor, então fala, porque de mim mesma, né? De mim mesma eu não vou falar nada, Senhor, mas se o Senhor quer falar com essa pessoa, com essas pessoas, Senhor, então usa-me. Se o Senhor usou a mula, não vai usar a Bianca para falar? E o Senhor me mostra que muitas das vezes nós, até eu mesma, essa palavra veio de encontro primeiro ao meu coração para depois eu passar para você. Muitas das vezes a gente se sente incapacitado de fazer certas coisas que Deus manda. Às vezes Deus manda você entregar uma mensagem para um irmão e você fica com medo. Às vezes tem alguém doente na sua casa e você fala, eu vou levar para o pastor orar, ou para a pastora orar, sendo que Deus deu essa unção para você, irmão. Da mesma forma que você tem fé e você ora por aquele seu filho que está com dor de cabeça, profetiza a cura na vida dele e o Senhor cura. Dessa mesma forma você pode pôr a mão numa pessoa que está com câncer, numa pessoa que está com uma doença mais grave, numa pessoa que está com coronavírus, você pode impor aqui, ó,
Você pode impor as mãos. Você não precisa estar perto da pessoa. De longe, o Senhor te capacita, o Senhor te dá poder. Tem uma frase que faz muito sentido para mim, que ela diz assim: Deus não escolhe pessoas capacitadas. Ele capacita os escolhidos. E você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Para impor as mãos nos enfermos, eles serem curados, para pregar o amor de Deus, para falar do amor de Deus para as pessoas. Mas o Senhor quer te colocar no rumo certo. E para isso é necessário que haja o recomeço. E quando eu estava meditando, eu fiz uma anotação aqui. Cadê? Isaías. Ai, o vídeo tá pausando. Oh, meu Deus. Voltou, pessoal, o vídeo? Se tiver voltado, vocês me falam, tá? Vou aguardar os irmãos. Bom, se tiver voltado o sinal, eu vou dar continuidade aqui. Por mais que as palavras afiadas elas venham contra você, o que importa é o que Deus diz sobre você. Se o Senhor diz que você é amado, se Jesus fala que você é amado, amada do Senhor, o que importa é o que o mundo diz sobre você. Agora, uma coisa é certa, pessoas amadas amam pessoas. Pessoas amarguradas, elas levam amargura para as outras pessoas. Então, como eu sei que eu estou sendo um bom cristão, uma boa cristã? Como eu sei que eu estou fazendo a vontade do Pai? Como eu sei que eu estou espalhando Jesus? É só você perceber o que você tem passado para as pessoas. Se você teve um encontro especial com Deus, um recomeço com Deus, como é que você vai tratar mal o seu irmão? Como é que você vai destilar ódio? Não. Quando você está cheio de Jesus, o que você consegue é dar amor para as pessoas, irmãos. O que me entristece muito, um comentário agora que eu vou fazer, é ver esses assuntos, essas bombas que estouram na internet sobre a oposição da igreja, o homossexualismo, a oposição da igreja, não sei o quê. E aí muitos crentes se revoltam, acabam falando coisas sem pensar, e ao invés de a gente estar espalhando o amor de Deus e pregando o arrependimento do pecado, a gente acaba, ao invés de a gente espalhar o amor de Deus e que essas pessoas precisam se arrepender, a gente acaba se tornando pessoas chatas, pessoas críticas, pessoas que estão afastando. A gente não tem que afastar os homossexuais, a gente não tem que afastar os pecadores, não. A gente tem que fazer como Jesus quando estavam apedrejando aquela prostituta. Entendeu? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E olhar para o pecador, acolher aquela pessoa que sofreu, palavras amargas, como diz o Salmo 64, palavras afiadas, acusações, pegar essa pessoa e abraçar e falar: filho, você é amado do Senhor. Deus, Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado. Se você tem Jesus no seu coração, arrependa-se. O Evangelho é isso, o Evangelho é arrependimento e é seguir Jesus. Você nunca vai conseguir seguir Jesus se você achar que você pode imitá-lo. Nenhum de nós pode ser como Jesus foi. Mas a partir do momento que eu sigo a Jesus e eu procuro diariamente ser amor como Jesus foi amor, porque o mandamento se resumiu a isso: amar o seu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então toda aquela lei, todo aquele jugo foi resumido em amor. Então qual é a posição da igreja? É mostrar para as pessoas que elas podem viver um recomeço. Como eu disse das ovelhas no começo, aquela pessoa que ainda está no rebanho, traz ela para o rebanho. Mas você não precisa dizer para ela: agora você é totalmente santo. Não, porque até nós que estamos na igreja há anos, a gente erra. Nós somos ovelhinhas, irmãos. Nós estamos no rebanho ali. A qualquer momento o diabo pode lançar uma seta, você se distrai e se desgarrar um pouco, mas o Senhor vem e traz você de volta, como naquele hino Ousado Amor.
aquele que deixa as 99 só para te encontrar. Mas o importante é aquela pessoa, ela tá no rebanho, é você ganhar, é você falar que estar em Jesus é arrependimento. Porque enquanto o Espírito Santo tá aqui na terra, irmãos, há esperança. Enquanto o Espírito Santo de Deus, ele estiver conosco, aqui nessa terra, há esperança de você se arrepender. Entendeu? E imagina que dor chegar o grande dia, o dia do juízo. Você chegar lá em cima, você ter vivido todos os seus planos, todos os seus sonhos. Você cursou a faculdade que você sempre sonhou, você teve o emprego dos sonhos, você se casou, você teve tudo. Foi pra casa de Deus todos os custos, mas não buscou mais dons, não buscou mais nada. Enfim, foi salvo. Mas aí você olha e aquela pessoa que era seu vizinho, aquela pessoa que era da sua família, aquela ovelha desgarrada, aquela pessoa, ou que nem chegou a entrar no rebanho, indo pro inferno. Imagina a dor no teu coração. Que esse jugo não caia sobre nós, irmãos. Que o sangue daquela pessoa não caia sobre nós. Que o amor de Deus seja a causa da gente recomeçar, né? E o personagem que veio ao meu coração no momento que o Senhor me deu essa palavra foi Jonas. Então eu quero ler rapidamente com os irmãos em Jonas. Deixa eu achar aqui. Jonas, Miqueias, deixa eu ver, Isaías, Jeremias. Jonas. Irmãos, me perdoe aqui a demora, viu, pra achar, pelo amor de Deus. Pera. Jonas, Miqueias. Tá por aqui. Vocês estão vendo que eu tô cantando a musiquinha do Diante do Trono, né, irmãos? Pra achar o livro aqui. Enfim, achei Jonas. Quero ler o começo com vocês, que diz assim: a vocação de Jonas e a fuga do seu e a sua fuga e o seu castigo. Que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Jonas. Tá, Jonas no seu lugar. O Senhor manda ele para Nínive e o abençoado me vai para Tarsis. Eu posso julgar Jonas? Eu posso falar de Jonas? Eu não posso falar porque muitas das vezes eu tomo atitudes como a de Jonas. O Senhor quer que eu esteja num caminho, mas eu estou em outro. Se ele fosse para Tarsis pregar o evangelho, irmãos, ele estaria pecando? Não, ele estaria pregando o evangelho. Mas é lá que o Senhor quer que ele esteja? Não, porque ele não estava usando Jonas para ir para Tarsis pregar. Ele queria usar Jonas para falar a Nínive. Então, às vezes, você não está nem pecando, mas você está em um lugar que não é para você estar. Você está fazendo algo que não é algo que o Senhor quer que você faça. Entendeu? E o que aconteceu, os irmãos já sabem. Ele estava no barco, veio uma grande tempestade, o capitão do navio, imagina, um capitão que é experiente, que já viu tempestade, ficar assustado. Se ele ficou assustado, você pensa a densidade dessa tempestade para o capitão se assustar e falar: e aí, o que está acontecendo? Cada um aí ora ao seu Deus para que se acalme essa tempestade e não sobrevenha a nós nenhum mal, né? Até que, deixa eu ver aqui qual versículo que fala isso. Versículo 11. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas foi dormir nesse barco que ele pagou para ir para Tarsis. Ele estava dormindo, descansando. O capitão chegou e falou: ô meu filho, levanta aqui, ó, clamar ao seu Deus, porque a tempestade aqui, ó, vai matar a gente. E Jonas falou assim: a tempestade vai vir por minha causa. Na cabeça dele, ele sabia que a tempestade estava vindo porque ele desobedeceu uma ordem do Senhor.
Então ele tinha o temor ali no coração dele, ele sabia que ele estava fazendo errado. Só que, na minha visão, Jonas estava muito indeciso, Jonas estava perdido, ele estava num momento ali, ao mesmo tempo que ele estava temendo, ele estava desobedecendo. Ele sabia que o Senhor era capaz de destruir, que o Senhor era Deus de justiça. Mas sabe o que Jonas esqueceu? Ele esqueceu que Deus, antes de Deus ser justiça, Deus é amor. Deus é amor. A Bíblia fala que o Senhor é amor. Aí as pessoas, Bianca, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas Deus também fica irado. Deus é amor, mas não. Deus é amor, justiça. Deus é onipotente, onipresente. Ele é amor onipresente, amor onipotente. E Jonas talvez naquele momento ele esqueceu do amor de Deus por ele. Ele só focou na ira de Deus. Como muitas das vezes a pessoa que está lá fora, ela foca no castigo. Ela sofre por antecedência, ela pensa, não, eu me desviei, eu me afastei, quando eu chegar na igreja o que vai ter é palavras amargas, é apontar, é pessoa falando mal de mim, e ela esquece que quem ama ela não vai fazer isso com ela. No lugar, como diz em Isaías, da vergonha, no lugar do sofrimento, há uma dupla honra do Pai. O que custa recomeçar? O que custa voltar para o foco? Né? E prosseguindo aqui na palavra, versículo 15 diz assim: E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Então assim que eles tacaram Jonas na água, a tempestade acalmou, dito e feito. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Aqui, capítulo 2 diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou todas as ondas. As tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu, Senhor, livraste a minha vida da perdição, ó Deus. Quando eu desfalecia em mim, a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da sua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Esse versículo eu até grifei, o versículo 8, se você tiver uma outra versão e quiser comentar aí. Jonas capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Às vezes, você esquece da misericórdia de Deus. Você esquece o quanto você é amado. Você esquece que Jesus morreu ali para você ter um recomeço, para você voltar do zero. Deu errado? Rebobina a fita, irmão. Vai lá pro começo. Começa de novo. E esse versículo diz assim: Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Então, às vezes, eu estou observando as vaidades vãs. O que é observar as vaidades vãs? É aquilo que eu te falei. É você se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar ao seu respeito. E não com o que... Deixa eu ver se é o mesmo hino. E não com o que aquele hino diz ali. O que Deus diz sobre mim? Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Quando há fraqueza em você, Deus diz que você é forte. Às vezes você esquece, nem você tem misericórdia de você mesmo. Mas Deus tem misericórdia, Deus perdoa,
Deus quer arrependimento, Deus quer que você transborde amor. E que quando você transborde esse amor, você não guarde esse amor para você, irmãos. Não fica dentro de uma bolha. Espalhe esse amor. Espalhe esse amor pro mundo, é isso que Deus quer. Jonas ficou lá dentro do peixe. Ele entendeu que a tempestade acalmou. E que a tempestade tinha vindo por causa dele. Porque ele estava fazendo uma coisa que não era para ele fazer. Ele estava indo para um lugar que não era para ele ir. Ele estava fazendo algo que o Senhor não mandou. E chega um momento que Jonas chega em Nínive, né? Que é no versículo 3. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Cadê? Para não ficar muito extenso, irmãos, eu vou ler aqui o versículo 3, que diz assim: E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então, o que aconteceu? Deus precisou pegar o vaso, quebrar, colocar lá na barriga do peixe, colocar ele numa situação de aperto, apertar para ele fazer a vontade de Deus. E por que Deus mandou Jonas a Nínive? Será que é porque ele era um Deus muito irado? E ele falou, vou dar só um aviso, mas o destino deles já está concretizado. Vou destruir, vou quebrar. Não! Sabe por que Deus mandou Jonas a Nínive? Porque Deus tem misericórdia de Nínive aqui. Jonas foi pregar salvação. Se você cumpre a vontade do Senhor, irmãos, prega para aquela pessoa que Deus mandou, aquele sangue não mais será cobrado de você. Agora pensa se Jonas não tivesse ido para Nínive. Pensa se mesmo com um aperto, com ido para o peixe, Jonas falou, não vou. Além dele morrer, sabe quem ia morrer também? Todos, desde o maior até o menor ali, morreria. E o sangue de todo mundo ia ser cobrado de quem? De Jonas. Porque Deus mandou Jonas pregar e Jonas não pregou. Às vezes Deus manda você fazer algo e você não faz. Isso é muito sério. É muito sério quando o Senhor manda você fazer algo e você não faz por medo, por temor. E é como eu disse, a misericórdia do Senhor, ela é maior. Deus é amor, justiça. Deus é amor, onipresença. Deus é amor, onipotência. Deus é amor, Deus é misericórdia. E ele teve misericórdia até dessa cidade. Versículo 8 do capítulo 3 de Jonas diz assim: Clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O Senhor Eles não viviam no tempo da graça, no tempo de Jesus, que era só você lembrar que Jesus sofreu por você, pede perdão, a graça, o véu foi rasgado. Não. Esse tempo aqui, eles pensavam que com a humilhação deles, as cinzas e tal, aí sim Deus teria misericórdia. Só que Deus, ele já era amor, ele já era misericórdia. Só do Senhor estar corrigindo, mandando alguém para puxar a orelha daquela pessoa, é porque Deus ama. O pai corrige o filho a quem ele ama. Então, se o Senhor dá uma cajadada, se o Senhor dá uma palavra de exortação, é porque ele ama, irmãos. E nada além disso. Nada além disso. O Senhor, ele corrige o filho que ele ama. E aqui no versículo 10 diz assim: E Deus viu as obras dele, as obras de jejum, se humilhar, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Irmãos, olha que tremendo.
o Senhor usar uma pessoa e para a pessoa pregar o amor para aquela pessoa e o Senhor salvar uma cidade inteira pela obediência. Pela obediência, irmãos. Jonas, ele até desobedeceu, mas o Senhor quebrou o vaso, falou, agora você faz o que eu te mandei, eu vou te botar no caminho certo. Tinha um pastor meu da Assembleia que ele falava assim que não existe ex-crentinho. Uma vez do rebanho, sempre do rebanho. Você pode se desgarrar lá na frente, mas o pastor vem e te puxa pro caminho certo. Foi isso que Deus fez com Jonas. E chega uma parte aqui, irmãos, depois desse versículo tremendo aqui, que diz que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Tremendo esse versículo. E aqui, ó, o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Que diz assim, ó, capítulo 4, versículo 2. Jonas orando ao Senhor, ele disse assim, ó. E orou ao Senhor, e Jonas orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu sentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana. Opa, perdeu, irmãos. E ali fez uma cabana. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aqui. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana. E se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor nascer uma abobeira. A palavra diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ali Jonas estava enfadado, cansado, desgastado, e o Senhor fez nascer a arvorezinha. Só que no dia seguinte, como no decorrer dos versículos aqui, Deus fez que um bichinho comesse aquela árvore caísse, e aí Jonas levantou e começou a se lamentar pela arvorezinha, porque o sol feriu a cabeça dele. Quando a árvore morreu, quando essa arvorezinha que Deus mandou, ela morreu, Jonas, ele ficou... ele teve misericórdia da árvore. Ele falou assim, ó, no versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é a morte do que viver. Mas disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da arvorezinha? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da arvorezinha, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O homem é mau. Nós somos maus. Nós não temos misericórdia muitas das vezes de nós mesmos. Às vezes a nossa boca se apressa em julgar. Às vezes nos apressamos em não ter misericórdia.
Graças a Deus que a justiça de Deus não é a justiça do homem, irmãos. Porque imagina se o Senhor usasse a medida que eu uso para julgar aquela pessoa que comete a iniquidade, que comete o pecado, para me julgar. Imagina. Como eu disse, voltando àquele assunto lá dos boatos aí da internet. Boatos não, desses fatos que vem acontecendo. Homossexualismo, essas coisas. Ai, esses dias eu vi uma pessoa postando, irmãos. Crente. Xingando o pastor. Xingando igreja, xingando comunidades cristãs, por causa da propaganda lá do Dia dos Pais, que vocês já sabem do que eu tô falando. Irmãos, quem somos nós para julgar essas pessoas? Nenhum de nós é perfeitamente santo, senão já estaríamos no céu. Tem um filme que eu e o meu noivo, Marcos, que está aí assistindo com a gente, nós passamos para os adolescentes, que se chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus? E muitos de nós nos apressamos para postar, repostar notícias, xingar, falar mal da igreja, quando não é falando mal da igreja, é falando dos homossexuais, é falando do pecado. Irmãos, pecado é errado. Homossexualismo é pecado, é errado, é abominável aos olhos de Deus, é. Mas você se esquece que por trás daquele pecado, por trás do homossexual, por trás das drogas, por trás daquele pecador, existe uma alma. E uma alma que necessita de amor. Existe uma pessoa vazia. A gente está agora no mês de... Hoje é dia 30, no último dia do mês de julho. Aí vem agosto. Aí ninguém vai falar sobre suicídio. Mas chegar setembro, escreve o que eu tô te falando. Vai começar. Setembro amarelo, contra o suicídio. Irmãos, sabe por que muitas pessoas se suicidam? O suicídio, ele vem de um vazio. E é um vazio que existe em todo ser humano. É um vazio que existe em mim, é um vazio que existe em você. Que esse vazio, quando ele não é preenchido da palavra, diariamente, constantemente, ele é uma semente para a depressão. Ele é uma semente, Deus te livre, para o suicídio. Por que que a gente tem que se alimentar da palavra diariamente? Esse livro aqui, ó, fechado, ele é apenas um livro. Aberto, é a boca de Deus falando. É a boca de Deus falando com você diariamente, irmão. Só que como que eu falo que eu conheço, que eu amo a Deus, o qual eu não vejo, se o meu irmão a quem eu vejo, eu não amo? Eu não ofereço um ombro amigo. Eu não ofereço uma ajuda. Muitas das vezes eu mesmo lanço uma palavra que pode estar magoando aquela pessoa. E é aí que o Senhor colocou a palavra recomeço nessa tarde para nós. Por que recomeço, irmãos? Recomeço, se você pôr lá no Google, obviamente, começar de novo. Começar algo novo. Aí tem lá, depois de um acidente, começar a andar de novo. Depois de uma fatalidade, começar a viver de outra forma. Será que Deus vai precisar quebrar muitos vasos aí para colocar a gente na posição que Ele quer? Será que você é aquele crente, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim? Ou você é um vaso maleável? Ou você é um barro que o Senhor pode te moldar e fazer a vontade dEle? Irmãos, prefira ser o vaso maleável, aleluia. Prefira ser aquele o qual o Senhor fala e o seu coração está sensível para ouvir. Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu tenho Jesus, e se eu tenho Jesus, logo eu tenho amor, logo eu tenho um abraço, logo eu tenho uma palavra de ânimo, logo eu tenho amor para espalhar. Logo, se eu sou cheio de Deus, eu vou ter misericórdia, eu vou saber ser sábio. Tem aqui, voltando lá para aquela passagem que a gente leu no começo, deixa eu só me lembrar se foi em Salmos. Não, foi em Isaías. Vou voltar lá para Isaías, que diz assim, ó. Por amor de Sião, não me calarei. Quando eu li essa frase, não me calarei, vibrou no meu coração. Não se cale.
Há um momento de calar, mas há um momento de falar. E quando Deus mandar você falar e você se aquietar, você tá pecando, você tá errando. Não se cale. Propague o amor de Deus. Acolhe esta pessoa. Quando você vê um amigo seu sofrendo, quando você vê uma amiga sua que está sofrendo, que está passando por uma dificuldade, não dê um conselho mal não, irmãos. Muitas das vezes chega, por exemplo, eu trabalho em salão, eu sou cabeleireira. Chega uma cliente, supondo que ela está passando uma crise no casamento. Aí ela me fala, tá acontecendo isso na minha vida, isso. Já não sei mais o que eu faço, já passei na psicóloga, a psicóloga falou que eu tenho que ser uma mulher empoderada e botar meu marido pra rua. Qual é a vontade do diabo hoje? O diabo quer que exista família? O diabo quer que exista a família tradicional, pai, mãe, filhos? Não. O que você vê mais pregando aí é pessoas confundindo a cabeça das nossas mulheres. Que elas têm que ser o chefe do lar, que a mulher que não sei o que lá. Se o seu marido te falou um não, se ele falou com um pouquinho mais grosso com você, abandona ele. Não. Se eu sou uma pessoa que tem Deus, que propaga o amor de Deus, propaga o evangelho, a não ser que seja caso, por exemplo, de traição ou de agressão, aí sim, você procura a delegacia, procura o seu pastor e sua pastora. Mas se é uma coisa simples, irmãos, uma coisa que dá para ser resolvida com diálogo, você tem que falar, minha querida, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pela sua família. Se é o seu amigo, como Cristo amou a igreja, com amor incondicional, ela não precisa fazer nada para que você a ame mais, e pelo contrário, você que tem que amar ela cada vez mais. Olha, irmãos, é tremendo. É tremendo. O que Jesus faria no meu lugar? E aí você vai saber qual é a boa vontade do Senhor. Irmãos, ainda essa semana o Senhor vai colocar uma situação na sua vida para você amar. E você vai pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Faça o que Jesus faria, irmãos, e você vai estar recomeçando do ponto certo. Você vai estar como Jonas. Você vai estar sendo moldado, você vai parar de ir para o lugar errado e você vai começar a ir na direção certa, amém? Glórias a ti, Jesus. Louvado é o teu nome, Pai. Como Jonas, que foi para onde tu não mandaste, Senhor, mas que nós estejamos, Senhor, sensíveis à tua voz, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, que sejamos como seu Filho Jesus, Senhor, amor. E através da fé, e através do amor, Senhor Jesus, é que nós saberemos que estamos perto de ti. E tu perto de nós, Senhor, porque em breve tu virá buscar uma igreja, uma noiva adornada, uma noiva, Senhor Jesus, que cheira bem, Pai. E a nossa adoração subirá como cheiro suave, quando nós recomeçarmos, Pai, a nossa vida espiritual. Subirá como cheiro suave as tuas narinas a nossa adoração. Abraça, Pai, cada alma. Faltam 3 minutinhos para nossa live encerrar e eu confesso que essa tarde foi uma bênção. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco.
que estão sempre acompanhando a pastora Lu. Hoje a pastora Lu não pode estar conosco, mas eu falei pra ela que, como eu não tô trabalhando fora, e mesmo se eu tivesse, eu daria um jeitinho, porque eu gosto muito, sempre gostei de culto no lar, de tarde da bênção, sempre gostei muito. Mesmo trabalhando no salão, eu dou um jeitinho, venho pra cá. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que nos acompanharam até aqui. Que o Senhor abençoe vocês, esteja com vocês e que essa palavra possa ter entrado em vossos corações. Amém? Um beijo e um abraço a todos vocês. Tô muito feliz por vocês terem acompanhado até aqui e o Senhor ter falado aos nossos corações. Amém? Abraço a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor, irmãos. Até a próxima.